Existem 3 reinos em evolução: o reino hominal, o reino elemental e o reino angélico. Hoje nós vamos tratar do reino angélico. A palavra anjo deriva do grego angelos e significa intermediário. Os anjos foram designados para auxiliar o processo de evolução da humanidade. Eles participam da vida cotidiana do homem. Infelizmente, durante um longo período, a humanidade se esqueceu deles. Mas eles estão retornando agora com força total, graças ao serviço de saneamento básico das emoções e sentimentos da humanidade. Nós começamos a perceber o retorno desses seres fluídicos às nossas vidas para nos auxiliar no nosso processo de ascensão. Quando houve a saída do paraíso ou a queda da consciência do homem, naturalmente começou a haver um afastamento desses seres fluídicos, porque o homem foi perdendo a sua visão espiritual e foi deixando esse contato de lado. E a consequência disso é que o homem passou a ignorar esses seres, uma vez que não podia mais vê-los. Um anjo impediu Abraão de matar o seu filho Isaque. Os anjos que estavam com Daniel na cova do leão. A Bíblia só fornece o nome de 4 arcanjos: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. E o dia 29 de setembro é o dia dedicado a eles. As 3 principais religiões ocidentais, bem como inúmeros outros sistemas de crenças, se referem aos anjos em suas cosmologias. E a maioria das religiões revelam a intervenção dos anjos em suas atividades. Na tradição judaica, existem 2 categorias de anjos: os serafins e os querubins, que são aqueles que ficam em torno do trono da criação, e os anjos e arcanjos, que são aqueles com os quais a humanidade tem uma maior proximidade. Os anjos atuam em nosso corpo emocional. Como nós sabemos, 70% do nosso corpo é água. Então, a participação dos anjos na nossa vida é muito importante. Inclusive, é importante frisar que a evolução do reino angélico e dévico está atrelada à evolução do homem. E por isso nós temos uma grande responsabilidade, porque esses seres foram designados como nossos assessores. E à medida que nós ascensionamos ou evoluímos, eles também o fazem simultaneamente. Originalmente, a Terra teve 7 arcanjos que ajudaram na sua criação. E mais recentemente, em 1988, foi ancorado mais 5 raios solares na Terra e, obviamente, nós passamos a receber a assistência de mais 5 arcanjos solares. Todo esse movimento e esse retorno dos anjos vem mostrar para nós que o trabalho da hierarquia em cooperação com os co-servidores tem sido um trabalho muito eficiente, porque hoje no planeta inteiro existem centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas trabalhando com a assistência do reino angélico. E os anjos podem nos ajudar em todas as tarefas cotidianas, desde procurar um objeto perdido, a invocar os anjos para curar um relacionamento que de outra forma você não teria condições de fazê-lo, como pedir a inspiração dos anjos para algo novo que você precisa criar para implementar o processo da sua vida ou implementar o processo de transição planetária. Você pode invocar os anjos até para ajudar a limpar a sua casa, para manter a energia da sua casa num bom nível. Enfim, os anjos são nossos assessores divinos e estão disponíveis, à disposição, esperando o nosso chamado. Serafins. Este é o cargo mais elevado dentro da hierarquia angélica. Os serafins estão em torno do trono da criação, cantando a música das esferas e regulando o movimento dos universos. Querubins. Os querubins são os guardiões da luz e das estrelas e simbolizam a justiça e a sabedoria divina.
Neste momento, a atividade dos querubins são muito importante para o planeta, especialmente para os seres despertos. Tronos. Os tronos são os anjos de guarda do planeta e eles trabalham em unidade com a veladora silenciosa da Terra. É muito importante nós sabermos da presença desses seres e podermos cooperar com eles na sustentação do conceito imaculado do planeta. Dominações. Esta categoria de anjos é responsável pela organização de todo o trabalho angélico abaixo deles. Eles são chamados de burocratas divinos e também tem uma atividade especial de intermediar as atividades humanas e as atividades celestes, ou unir as atividades humanas às atividades espirituais. Embora suas ações afetem profundamente a vida da humanidade, eles raramente entram em contato com a humanidade. Virtudes. Como o próprio nome diz, as virtudes são baterias celestiais que atraem, concentram e distribuem a energia divina. Quanto mais seres despertos interagirem com as virtudes, maior será a captação de energia espiritual para a Terra. Potestades. Este grupo de anjo é responsável pela consciência da humanidade, encarnada e desencarnada. Responsável pelos registros akáshicos, isto é, pela memória da humanidade. Eles têm a capacidade de armazenar e absorver a energia divina, assim como as árvores absorvem a energia do sol. As potestades podem enviar para a humanidade uma ideia do plano divino, da rede espiritual que atua junto ao planeta Terra. Assim como os órgãos compõem o corpo, as religiões e os novos grupos de servidores formam o corpo espiritual do novo ser, da nova consciência que está surgindo na Terra. Os principados é uma categoria de anjos que tem a função de guardar ou de ser os veladores de cidades, países e também das novas corporações e multinacionais. Toda organização tem um guardião, tem um principado que é o responsável pelo padrão eletrônico ou pelo padrão de luz daquela organização. E esses anjos são os anjos da integração e têm a função de manter a força coesiva da humanidade, isto é, uma nova ordem global unificada. Arcanjos. São 7 arcanjos que atuam no planeta Terra, que são os arcanjos planetários, e mais 5 arcanjos solares que auxiliam esse momento de transição planetária. Os arcanjos atuam na criação dos sistemas de mundos. E nesse momento é muito importante a nossa interação com eles para que nós possamos reformular os nossos mundos pessoais e também recriar o nosso amado planeta Terra. Anjos. Estes são os mais próximos da humanidade, os mais conhecidos e os mais invocados. E eles se expressam de inúmeras maneiras. Podemos chamá-los como anjos do amor, anjos da paz, anjos da beleza, anjos da prosperidade. Existem anjos de todas as categorias a serviço da humanidade. A física quântica nos trouxe o conhecimento de que um elétron pode se manifestar ora como partícula, ora como onda e simultaneamente em muitos lugares diferentes. Assim também é a experiência com os anjos. Nós só precisamos chamá-los. Eles podem se manifestar de inúmeras maneiras. Você pode estar precisando de um anjo e abrir um livro numa página aleatoriamente e ali está a mensagem que você precisa. Ele pode se manifestar como aquela voz que fala no seu coração, pode se manifestar como um feixe de luz, um raio de luz, pode se manifestar através de uma pessoa que inusitadamente pode lhe trazer uma mensagem de conforto. Você pode também sentir uma paz profunda no seu coração e você está recebendo naquele momento um toque angélico. Lúcifer, o portador da luz.
Nenhum trabalho sobre anjos seria completo se não abordarmos a questão de Lúcifer. Podemos começar dizendo que nós vivemos num planeta dual. Tudo tem a sua contraparte. Então, se falamos em anjos, em atributos divinos, nós também precisamos falar sobre aquele que estimula a expressão desses atributos divinos. Na maioria das tradições espirituais, existem essa contraparte, chamada de Eblis no islamismo, ou Satanás, ou Lúcifer. Todas as tradições têm o seu aspecto, digamos assim, o seu aspecto sombrio. E é importante compreender que não há evolução sem as sombras. Nós somos sombras e luz. E a expressão da luz precisa e é impulsionada pelas sombras. Vamos analisar a questão que aconteceu com o Mestre Jesus. Judas, o traidor, que está no inconsciente coletivo da humanidade como o traidor ou como aquele que rompeu com o Mestre Jesus. Veja, Judas não era uma pessoa qualquer que apareceu no meio da multidão. Ele era um discípulo do Mestre Jesus, que foi escolhido ou que se auto-ofereceu ou que se expôs para exemplificar ou para mostrar esse lado sombrio que precisa ser reconhecido. Então, o que seria do drama crístico sem a presença de Judas? Não poderia ter acontecido. Então, todos nós temos essas duas forças dentro de nós, a luz e a sombra. E é importante que nós compreendamos que, como o poeta William Blake disse, o mal é apenas a ausência do bem. Quando nós conseguimos integrar as nossas sombras dentro de nós, como integrar a luz, Lúcifer ocupará o seu lugar dentro do conselho dos arcanjos, porque ele é um dos arcanjos de Deus. Os 4 arcanjos mais conhecidos. O primeiro deles, e o mais famoso, é o arcanjo Miguel, que é o arcanjo da proteção, da fé, da determinação, da coragem. Devemos invocar este arcanjo toda vez que nós sentimos que as nossas energias estão fragilizadas, pois este arcanjo impulsiona todas as forças que estão adormecidas dentro de nós para entrar em ação. Ele é o arcanjo da proteção. O arcanjo Rafael. A atividade do arcanjo Rafael está relacionada com o 5º raio, que é o raio da cura. Então, tanto para a nossa cura pessoal como para a cura global, nós podemos invocar as bênçãos desse arcanjo. Além de ser um arcanjo ligado à saúde, ele também é o arcanjo da consagração. O arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel é o guardião dos relacionamentos entre nós e a humanidade, entre nós e os animais, entre nós e o reino da natureza. Então ele deve ser invocado para a cura dos relacionamentos. E também é o arcanjo da ressurreição, que ajuda a ressuscitar em nós as nossas potencialidades. E o arcanjo Gabriel atua no 4º raio, que é o raio branco da pureza e da ressurreição. Arcanjo Uriel. A atividade do arcanjo Uriel está relacionada ao 6º raio, que é o raio da paz. E esse arcanjo pode nos auxiliar e muito na nossa relação com a nossa profissão e com o nosso trabalho. Os anjos da guarda. A relação da humanidade com os anjos é uma relação muito íntima. Segundo os ensinamentos dos mestres ascensos, o nosso anjo da guarda é o mesmo desde a nossa primeira encarnação. Então nós viemos desenvolvendo um relacionamento ao longo das eras. E esses seres angelicais, eles mantêm a perfeita visão da nossa identidade divina. Nós somos aquela parte do Criador que foi enviada para os planos mais densos e, obviamente, com uma grande assessoria que a hierarquia sabia que nós iríamos necessitar. Vamos imaginar que a humanidade é um grupo de mergulhadores fazendo uma imersão no mundo das criações humanas, no mundo de Maia. E os anjos é aquela equipe angélica que fica na superfície, no navio, cuidando para que o empreendimento seja um sucesso.
Todas as noites, se devidamente preparados, livres do estresse, das preocupações, nós fazemos uma preparação antes de dormir, nós podemos atravessar o plano astral e irmos fazer contato com os anjos na superfície ou através das experiências nos planos de luz. Obviamente, quando fazemos a passagem chamada morte, essa subida para a superfície acontece por um tempo mais longo. Os anjos, eles dão toda essa assessoria para que nós pudéssemos vir ao planeta Terra, fazer essa experiência nesse mundo dual e podermos voltar à casa da fonte. Nós temos como meio de contato, ou estamos ligados aos anjos, ou à nossa presença, por um tubo de ar, que poderia ser chamado do nosso cordão de prata. Também estamos conectados via telepatia. Essa comunicação telepática permite que os anjos nos digam exatamente quais são os tesouros que nós precisamos encontrar. A medida, a cor, a localização, tudo isso nós podemos conquistar através ou receber através dessa conexão com os anjos. A participação deles na nossa vida é fundamental para o sucesso do nosso empreendimento encarnatório ou para a nossa experiência aqui na Terra e a realização do nosso plano divino. Como contatar esses anjos? Como usufruir nesse novo momento da companhia e das benesses que essa companhia angélica pode nos trazer? Obviamente, todos nós temos os nossos anjos no convés. Veja, eu não me referi a um anjo apenas. Nesse momento, além do nosso anjo de guarda pessoal, nós temos uma legião de anjos nos assessorando. Há algum tempo atrás, quando houve uma cerimônia no Templo do Fogo Violeta, foi designado um anjo para cada ser humano desperto, para ajudar no processo de transmutação, isto é, na mutação, na mudança de um ser humano ordinário ou um ser humano comum para um ser consciente, para um ser crístico. E nesse momento em que muitas pessoas no planeta estão despertando a consciência, é o momento propício para o encontro com os anjos, porque eles vibram na mesma frequência do Cristo. Os anjos são os intermediários, assim como Cristo é o intermediário entre o Pai, entre a casa do Pai e Mãe e entre a casa do homem. E para nós contatarmos os anjos, nós precisamos apenas observar alguns pontos importantes. Um ambiente arejado. Esse ambiente é o nosso ambiente interno também, né? Um coração puro, porque nós não podemos invocar a presença dos anjos e usar essa energia de forma desqualificada, porque nós podemos atrair o gênio ou o anjo contrário. Então a nossa casa deve estar limpa, as nossas intenções devem ser puras. Por exemplo, se você quer fazer um trabalho de perdão e precisa da assistência dos anjos, você precisa realmente querer perdoar, porque aí os anjos podem atuar e ajudar você a atingir o seu intento. Então, um ambiente interno e externo arejado, uma música suave, as orações podem ser verbalizadas ou elas podem ser apenas sentidas no coração. Essa é a maneira mais fácil de você contatar os anjos, quando a oração vem do coração. Não existem frases prontas. É aquela frase que brota como água pura do seu coração. E você pede a assistência dos anjos para qualquer que seja a situação que você necessite resolver na sua vida. E é assim que eles atuam, de inúmeras maneiras, de acordo com o nível de consciência de cada um. Você pode sentir uma paz profunda, pode sentir-se imerso num tubo de luz ou num feixe de luz. Você pode sentir a conexão com os anjos através da sua intuição. Enfim, basta você ficar online com os anjos ou rodar o seu dial e colocá-lo na FM Angélica, a rádio que toca as qualidades divinas, a paz, a serenidade, o equilíbrio. E é muito importante lembrar, porque às vezes nós ficamos querendo fazer um contato com os anjos e esperamos um ser alado descendo do céu ou saindo de um facho de luz,
E um anjo pode estar bem perto de você, olhando para você. Existem hoje muitos anjos humanos encarnados, porque um anjo é aquele que é o mensageiro de uma boa nova. Então um anjo pode te trazer um sorriso, pode ser aquela pessoa no meio da multidão que te traz um sorriso, que ilumina o seu rosto. Pode ser alguém que te dá um abraço apertado naquele momento que você mais precisava. Os anjos podem usar os corpos humanos para chegar até você. Então abra o seu coração para uma experiência angélica. Eles estão apenas aguardando o seu chamado. Sente-se confortavelmente. Feche os seus olhos. Inspire lenta e calmamente, dirigindo a sua atenção para o templo do seu coração. E sinta que está diante de um espelho, onde está refletida a imagem do seu anjo da guarda. Inspire e exale, estabelecendo uma conexão de coração a coração. E deixe que o seu amor e a sua gratidão envolva seu anjo da guarda. E diga de todo o coração: meu querido anjo guardião, muito grata por me acompanhar por tantas encarnações, por guardar a luz do meu Cristo, por me proteger das artimanhas das criações humanas. Eu reconheço que, graças à sua ajuda, hoje eu estou aqui. Receba a minha honra, respeito e carinho. E gentilmente una suas mãos em Pranam Mudra, o mudra da prece, e vamos conversar com o nosso anjo da guarda. Juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarda, me governa e ilumina. Amém.